Boa noite, amigo. Canal Medicina Evidência. Sou o Dr. Cléris, CRM 90244. Hoje vamos falar de hipertensão arterial, uma doença muito incapacitante, com vários órgãos-alvo. O primeiro deles, o próprio coração. E ao longo do vídeo vamos falar de outras coisas também de interesse nesse tema. E ao longo das imagens eu vou explicando todas as características e falando coisas além até do que estão ali, mas que depois serão feitos vídeos para melhor, para quem quiser se aprofundar. Então, se você tem gostado do canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, que isso é legal. A gente está aprimorando, né? Se você vê do primeiro vídeo para agora, já aprimorou bastante. Eu estou investindo um pouco em editores de vídeo também, para poder fazer uma coisa mais profissional. Então, eu agradeço e peço a sua colaboração também. Obrigado. Hipertensão arterial é uma doença extremamente incapacitante na sua fase avançada. No início e mais ou menos na fase intermediária, ela é uma doença silenciosa e vai causando várias lesões com o decorrer do tempo sem que a pessoa sinta. Às vezes pode abrir quadro até com um derrame, no caso um AVC. A hipertensão arterial, ela decorre principalmente de uma vasoconstrição periférica dos vasos, das arteríolas que levam o sangue até os tecidos. Esses fatores são incrivelmente aumentados pelo aumento de peso, onde a pessoa tem mais tecidos para nutrir, no tabagismo, por causa das próprias toxinas do tabaco e a própria nicotina que causa vasoconstrição, uma vida sedentária, onde você começa a acumular radicais livres e outras toxinas que não são consumidas pelo desgaste muscular. A ingesta de sal, esta sim pode provocar e desencadear uma hipertensão arterial. O estresse, principalmente hoje em dia, que as pessoas têm que se sobrepujar no trabalho, e às vezes também com problemas familiares, problemas com fatores culturais, às vezes de não aceitação, e que levam a um estresse. E o estresse é interessante, porque você não vai até o estresse vem até você, né? Porque ninguém procura uma situação de estresse. Você está lá no seu trabalho, com a sua família, e de repente toca um telefone, alguém te chama e pronto. É a situação de estresse. O alcoolismo também, sendo contraindicado em quem já tem doença hipertensiva, podendo causar crises e picos hipertensivos. É o que às vezes eu comento com meus pacientes. Posso beber no final de ano? Posso fazer não sei o quê? Olha, é melhor não, porque se o senhor passar mal, a senhora passar mal, o que vai acontecer? Vai acabar com a festa de todo mundo. Então não é um problema. Muitas vezes as doenças elas não são um problema único daquela pessoa doente. Elas têm a ver com toda a família, com todo o grupo. A hipertensão, como eu falei, ela é a vasoconstrição da circulação periférica. E o que acontece quando os vasos ficam mais contraídos? O coração ele precisa fazer mais força para que o sangue passe por esse afunilamento, que não é um afunilamento, são milhões de funilamentos em pequenas arteríolas em todos os órgãos do corpo. E o coração é um músculo, então ele vai funcionar como todo músculo. Aí eu sempre dou o exemplo do halterofilista. A pessoa tem um coração normal,
desenvolve uma hipertensão, não está tratando. Aí o que acontece? Isso aqui, o músculo ele hipertrofia, exatamente como o músculo do braço de um halterofilista, da perna de um corredor, de um jogador de futebol. Os músculos hipertrofiam. Como o coração ele não se sustenta numa estrutura óssea, ele se sustenta sobre si mesmo numa estrutura totalmente muscular e sem contar com as artérias e as veias e as cartilagens, mas a maior parte dele se sustenta no próprio músculo. Então o que vai acontecer? Como ele não tem para onde crescer, ele vai crescer para dentro, até um certo ponto. A composição muscular é feita de fibras chamadas actinas e miosinas, como se fossem duas mãos entrelaçadas, e elas correm umas nas outras. Quando vem o estímulo nervoso, que parte do marcapasso natural do coração, o nó sinusal, que é um vídeo que eu vou fazer posteriormente, o que acontece? Eles chegam a um ponto que essa actina e essa miosina, elas passam do ponto de uma poder se ligar à outra. É como se houvesse um esgarçamento do músculo, levando ao coração inchado, que chamam, coração dilatado. Na fase de dilatação não existe mais uma condição de retrocesso disso. Então, lembrando os vídeos anteriores, as artérias elas também possuem musculatura. Tanto é que elas se contraem para fazer a tal da vasoconstrição. Só que nas artérias um pouco maiores, e até mesmo as médias artérias, como as coronárias, por exemplo, que ainda assim são pequenas, para vocês terem uma ideia, uma coronária é mais ou menos o tamanho da carga de uma caneta Bic. O que acontece? Quando a artéria começa a se contrair muito sobre si mesmo, ela pode causar lesões no endotélio, que é a pelezinha que cobre a parte interior da artéria. E como eu falei no outro vídeo sobre estatina e sobre stent, a lesão do endotélio pode provocar a formação da placa de ateroma, como já foi explicado nos vídeos anteriores. A hipertensão, ela por si só, ela já é uma doença, por isso que a gente chama de hipertensão primária ou essencial. Ela já é uma doença, ela não é causada nem é o sintoma de uma outra doença. Existe também a hipertensão secundária, que normalmente é de causa renal, mas também pode ter a ver com a tireoide e com a glândula suprarrenal, que é a que libera cortisol, né? Um dos hormônios daquela reação de luta ou fuga, né? Que é muito relacionado também com o estresse. Mas aí são doenças diferentes que podem levar à hipertensão. Com uma causa definida. 90% é hipertensão, ou até mais de 90% é hipertensão primária ou essencial. Essa hipertensão que a gente vê aí, ela é hipertensão primária ou essencial. Muitas vezes a hipertensão primária ou essencial aparece associada a uma lesão renal. Isso decorre do fato de que um dos órgãos-alvo principais da hipertensão arterial é o rim. O rim ele é um dos primeiros a ser lesados na hipertensão arterial. A cabeça de pressão muito grande na parte de filtração renal, no glomérulo, né, que é um enovelado de veias, artérias e túbulos renais. Ela, com essa cabeça de pressão, há uma constrição na artéria renal aferente, né, que leva o sangue para o glomérulo. Essa constrição diminui o fluxo renal e acaba por lesar o glomérulo, né? Esse enovelado ele começa a ficar num padrão de como se fossem palha ou galhos secos, né? Aqui mais uma vez mostrando um coração sadio, um coração hipertrofiado,
Esse aqui é um pouco menos hipertrofiado do que o anterior. E aqui o que eu estava falando antes, os órgãos alvos da hipertensão arterial. O coração, que ele mesmo é o primeiro órgão alvo, né? Podendo causar um infarto no miocárdio por aquele mecanismo que eu citei de sobrecarga, a contração da própria artéria, a lesão da íntima e formação da placa de ateroma. A lesão renal, cabeça de pressão, o glomérulo tenta se proteger ou não consegue se proteger e há rompimentos das arteríolas e das vênulas lá dentro, provocando pequenos hematomas às vezes, ou naquele padrão de galho seco, de renovelado de palha, que são glomérulos que não vão funcionar mais. Às vezes deixando até passar direto os líquidos e até perdendo nutrientes, perdendo eletrólitos, proteína e até sangue, que vão aparecer na urina. Um indício de que o rim está começando a ser lesado é o aparecimento de proteínas, principalmente albumina e microalbuminúria. Também é feito no exame, um exame até fácil de ser realizado, que é no próprio exame de urina normal. E são os primeiros sinais: sangue, albumina, proteína na urina de uma lesão renal. O cérebro, que é no caso do derrame, o AVC, o AVC hemorrágico, ele tem esse nome porque não por ser um nome popular, é um nome técnico mesmo, AVC, acidente vascular cerebral ou encefálico. Encéfalo é cérebro. No caso, a hemorragia cerebral é um dos piores tipos de derrame. Ele causa grande perda de mobilidade, tornando o indivíduo para o resto da vida incapacitado. A maioria dos AVCs hemorrágicos, infelizmente, leva a óbito. Um outro tipo de AVC é o AVC isquêmico, que pode ocorrer também em picos de pressão, que o cérebro, na tentativa de se proteger, ele faz uma vasoconstrição nas suas artérias para proteger o tecido cerebral, só que em algumas partes que já não estão muito bem irrigadas, já tem algumas placas, alguma coisa que piora a situação, pode haver uma isquemia. Então, nesse caso, não haveria extravasamento de sangue, sendo que o tecido sanguíneo ele é extremamente lesivo para o tecido cerebral. O sangue, ele não entra em contato com o tecido cerebral. A cegueira aqui, no caso, não é por derrame, é pela lesão da própria retina. Aqui, como você pode ver, existem pontos hemorrágicos ao longo de toda a retina, já por lesão por pressão arterial. Isso aqui é um padrão de lesão por pressão arterial. As tais artérias, que aqui não está bem ilustrado, mas seria um padrão de galho seco. Aqui é a mácula onde está o nervo óptico da retina. E aqui a fase mais avançada, que é a fase de insuficiência cardíaca, onde o coração encontra-se dilatado, perdendo sua força de contração, daquele mecanismo das fibras de actina e miosina que ficam esgarçadas, e que não consegue gerar uma fração de ejeção ideal para manter o fluxo no corpo. Aqui, o que eu já tinha adiantado antes, as três fases: o coração normal, o coração hipertrofiado, com um espaço para o sangue menor, vocês podem ver, e o coração dilatado. Nessa fase, não tem mais retorno. Aqui, o mesmo exemplo: um coração normal, um coração com um ventrículo dilatado, ele perde sua fração de ejeção. No final da sístole sobra sangue aqui dentro, que se agrava mais a situação, porque vai entrar mais sangue aqui, que vem do átrio. Isso vai aumentar a pressão de todo o sistema, aumentando a pressão do sistema pulmonar, aumentando a pressão do sistema porta, que leva o sangue para o fígado, que
acaba provocando edema nas pernas, edema no abdômen. No abdômen é quando já está num estágio muito avançado da insuficiência cardíaca. E pode, em certos casos, quando a pessoa pega uma pneumonia ou tem que fazer um esforço que o coração não aguenta, provocar o edema agudo de pulmão, que é uma emergência médica. Tem que se intervir na hora, porque senão o paciente vai a óbito. E com rapidez. Aqui é um dado estatístico que a população branca ela tem os níveis pressóricos são um pouco mais suaves que a população negra. A população negra tem um tipo de hipertensão muito mais grave que a população branca, o que não torna isso melhor nem pior. Para os dois casos, o malefício é semelhante. É que nessa população dos brancos você vai encontrar mais infarto no miocárdio, enquanto que o dos negros, por causa de uma picos de pressão muito altos, hipertensões muito severas, você geralmente tem hemorragia cerebral. E como sempre, os fatores de risco: sal, gordura, alimentos industrializados, obesidade, sedentarismo. Aqui falta o cigarro e o estresse. O cigarro extremamente é o principal e primeiro fator de risco, tanto para a doença coronariana como para a hipertensão arterial. O segundo, o estresse, no que a gente vê na prática, no dia a dia. Colesterol alto, triglicerídeos alto, ingesta de sal e a obesidade, o sedentarismo. Obesidade e sedentarismo ligados ao mesmo. Aqui uma ilustração que mostra uma analogia ao derrame cerebral, que seria dor de cabeça, tontura, uma dor que não passa, com analgésico, uma dor progressiva, com diminuição de força, geralmente de membros inferiores, de membros superiores, ou um déficit cognitivo súbito, acompanhado de dor, de cabeça, tontura. E também o paciente deve ser hospitalizado. Aqui é uma coisa que muita gente me pergunta no pronto-socorro. O que acontece aqui é o seguinte: às vezes a pessoa vai no pronto-socorro e o plantonista chega lá e fala assim, bate um raio-x. Às vezes esses aqui até estão centralizados, mas às vezes não está centralizado. Você vê quando está centralizado que a clavícula está alinhada, né? Você não vê nenhuma distância aqui entre o mediastino e a clavícula, e então assim tem um raio-x alinhado. Se você rodar um pouquinho, a clavícula vai ficar desalinhada, a silhueta cardíaca aumenta, porque ela é uma imagem unidimensional de um objeto, de uma formação tridimensional. E o que acontece? Mesmo que esse coração viesse aqui onde eu estou passando a seta, ainda seria um coração normal. Aqui eu confesso que eu peguei um coração muito pequeno. Mas o que deve ser observado? Formato de moringa, a parede do ventrículo alcançando a parede do tórax do ventrículo esquerdo, ou pelo menos passando da metade da distância, proeminência do botão aórtico. Você vê que aqui que aqui está mais congesto, mas você vê que aqui, ó, isso tudo aqui é o botão aórtico. Essa parte aqui é congestão. Você vê que aqui ele vem e ele faz essa curvinha. Aqui é o botão pulmonar. O botão pulmonar é uma maneira de classificar dentro da radiografia. É a silhueta da artéria pulmonar, que é a silhueta da artéria aórtica quando elas se curvam para descer, né? Para ir para baixo no corpo ou para ir para o pulmão. Proeminência do botão pulmonar, proeminência da parede do ventrículo direito, que aqui é bem notado. O ventrículo direito ele é menor que o esquerdo, mais fino, e ele não chega aqui chegando quase até a metade. Um bom parâmetro seria medir desse ponto até esse ponto aqui, e depois vir aqui no centro do tórax com essa medida e medir até aqui. Se essa distância aqui,
se essa distância aqui ultrapassar essa distância aqui, por exemplo, vier aqui, ou vier um pouco mais aqui, o coração estaria um pouco aumentado. Era assim que se fazia antigamente. Hoje em dia, quando você vê um coração desse aqui, não tem dúvida que existe um aumento do coração. No entanto, se você tiver um coração mais ou menos aqui onde eu estou passando o cursor, você ficaria em dúvida. Mas hoje em dia não se usa mais a radiografia para tirar essa dúvida. Existe o ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame de ultrassom, e depois eu vou mostrar um exemplo, que você pode medir as dimensões do coração. Numa tela, como se fosse um computador. Como se fosse, não, é um computador. E aí você tiraria essa dúvida. Além das medidas, você pode medir também a fração de ejeção, o fluxo de saída da aorta e muitas outras coisas mais. Então isso aqui é uma coisa que caiu por terra. Se você tiver com uma clínica e com um coração limítrofe, você pode desconfiar e pode até iniciar esse tratamento no pronto-socorro. Então aqui novamente os fatores de risco que causam, causadores da hipertensão arterial, e aqui o que você deve fazer para evitar, para fazer uma profilaxia da hipertensão arterial. Aqui é uma tabela da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrando qual é o ideal dos níveis pressóricos. O nível pressórico ideal seria abaixo de 12/8, um pouco abaixo de 12/8. O normal seria um pouco abaixo de 13/8,5. Então aqui a gente pode considerar que um nível normal seria 12/8. E para fazer uma coisa mais prática, um nível limítrofe, uma hipertensão limítrofe. Porém, a hipertensão limítrofe, que seria em torno de 14/8,5, 14/9 quase, hipertensão limítrofe, se ela se mantiver o tempo todo, toda vez que você for medir essa pressão aqui, de manhã, de tarde, de noite, no mapa, já é considerado, já é um índice que você pode começar a iniciar o tratamento. Pelo menos um tratamento preventivo com dieta hipossódica, com pouco sal, exercícios e diminuição das gorduras, frituras, carne vermelha e outras coisas. Nesse estágio aqui já é indicado o início de uma medicação. E essa medicação, no estágio 1, você vai ver o biotipo, o peso, o paciente, o exercício e a dieta não são nunca contraindicadas, e você inicia a medicação. Essa medicação é a critério da análise do médico. No entanto, nas diretrizes da sociedade, você tem uma sequência de entrar com os remédios. A sequência seria primeiro um diurético, que pode ser hidroclorotiazida, clortalidona ou ainda pamida, ou a furosemida. Numa segunda instância, com a piora, você pode acrescentar um inibidor da ECA, da enzima conversora de angiotensina, que ela melhora a parte endotelial e inibe a angiotensina 2, provocando vasodilatação, inibindo o sistema de constrição dessas artérias. E liberando a bradicinina, que vai também dar uma melhora geral no quadro do sistema circulatório, diminuindo o risco de infarto e de eventos cardiovasculares. Eventos cardiovasculares são AVC e infarto do miocárdio, e tromboses também, embolias. Nas fases 2 e 3, demanda a intervenção de um especialista mais do que nas fases 1 e 2, mais do que nas fases limítrofe 1.
O que acontece aqui é o seguinte: você tem que mexer com mais remédios. Então, na sequência das diretrizes, você tem os BRAs, que eles não podem ser usados junto com os IECAs. Então, você vai abrir mão do IECA quando o paciente apresentar algum problema com relação ao IECA, ou ele não estiver controlando a pressão. Aí você vai usar um BRA. BRA significa bloqueador do receptor de angiotensina. Ele não tem efeito na bradicinina, ele tem um menor índice de proteção para eventos cardiovasculares. No entanto, ele tem uma potência maior que a gente vê na prática. Sendo assim, você vai fazer a sua avaliação de manter o diurético ou não. Normalmente, hoje em dia, em termos de diurético, a gente não está usando muito a clortalidona por causa do problema da diabetes. A clortalidona é um remédio que ele aumenta a síndrome metabólica. Então, seria o que? O ideal seria uma indapamida, um IECA e, no caso de uma hipertensão mais severa, um antagonista do canal do cálcio. Nifedipina, milodipina, nitridipina e assim por diante. Esomilodipina e assim por diante. Se ainda assim você não conseguir controlar a pressão, trocar o IECA por um BRA. Então ficaria BRA, antagonista do cálcio e o diurético. E se ainda assim não houver controle, você pode abrir mão de uma outra classe, que é a classe do beta-bloqueador. Hoje em dia, na diretriz, o beta-bloqueador na hipertensão arterial, ele é o último da lista. Existem vários tipos de beta-bloqueador. Mais antigos, propanolol, atenolol, e os mais modernos, bisoprolol, nibivolol, metoprolol, que é intermediário, não é nem tão moderno, mas também já não é tão antigo. Os beta-bloqueadores aumentariam bastante a potência dos remédios anteriores. Provavelmente nesse nível você já conseguiu controlar a hipertensão. Fica aqui um adendo para o nebivolol, que ele mexe com os mecanismos de óxido nítrico da parede endotelial, da parede da artéria, e isso melhora muito e diminui a probabilidade de eventos cardiovasculares. E melhora também, é um plus a mais, além do bloqueio do receptor beta, essa função do óxido nítrico faz uma dilatação um pouco maior que um beta-bloqueador normal. Bisoprolol, nebivolol e o carvedilol também, sendo que eles são mais usados na verdade, e aí sim, nas primeiras escolhas logo na insuficiência cardíaca, porque eles têm uma grande proporção de melhora na insuficiência cardíaca, porque eles bloqueiam o receptor beta do músculo cardíaco, fazendo com que o músculo cardíaco produza mais receptores beta. E isso, esse aumento dos receptores beta acaba melhorando a recepção do estímulo cardíaco e melhorando a força de contração. A hipertensão sistólica isolada, ela é uma característica do idoso. A pressão máxima mais afastada da pressão mínima, só que a mínima sendo a mínima ainda num estágio normal. Isso aqui até há pouco tempo não era tratado. Hoje em dia a gente trata. Mas assim, você tem que tratar com bom senso, porque você também não pode jogar a pressão de um idoso lá embaixo. Se você fizer isso, você pode ter comprometimento renal, você pode ter, por causa que o rim precisa de cabeça de pressão e as artérias no idoso, elas são mais endurecidas, elas não têm a mesma elasticidade, então precisa de uma cabeça de pressão maior para que o sangue chegue no grau certo. E também por causa do risco do AVC isquêmico. Se o idoso tiver uma queda de pressão, ele vai ser
é, ele vai ter uma propensão muito grande de ter um AVC. Os diuréticos eles não são muito indicados nesse caso, porque os idosos eles já são meio desidratados. É difícil um idoso que bebe muita água. E o diurético vai desidratar mais ainda ele. E isso pode gerar lipotímia, tontura, síncope, desmaio. E na queda podem haver lesões, fraturas de colo de fêmur, fraturas ósseas e até mesmo por causa da queda de pressão um AVC isquêmico. Aqui os 10 mandamentos do hipertenso. Dizer não à obesidade, controlar o peso, consultar o seu médico periodicamente. Se você é um hipertenso, se toma remédio, você não vai no médico uma vez por ano. Isso aí é para quem não tem nada. É para fazer check-up. Se você é um hipertenso, você tem que pelo menos de 3 em 3, estourando 4 meses, passar no seu médico, fazer um eletro, fazer um exame de sangue, medir o colesterol, medir a pressão arterial, a frequência cardíaca. Porque se você deixar passar muito tempo e a doença é silenciosa, você já pode estar com algum problema e ainda não está sentindo. E isso já vai prejudicando, já vai hipertrofiando a musculatura cardíaca. Como a gente viu lá naqueles primeiros slides. O fumo é totalmente proscrito. Não adianta nada você chegar no médico e dizer: eu sinto falta de ar quando eu subo escada, quando eu brinco com meu neto, quando eu brinco com meu filho, quando eu subo uma ladeira, de manhã eu acordo com um catarro horrível, eu estou sempre tossindo, eu sinto dor no peito, uma pressão no peito. Mas eu fumo. Aí você fala assim para ele: olha, qualquer tratamento que seja, a primeira coisa é você parar de fumar. E a pessoa olha para você com a cara mais lavada e diz assim: será? Eu não entendo. Isso daí não é uma teoria, isso é uma coisa comprovada. O fumo ele tem que ser retirado. Se você tem um problema e você fuma, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o cigarro. Se você tem dor no peito e você fuma, você não precisa nem ir ao médico. Retire o seu cigarro, depois você vai ao médico. Então, são coisas que não tem como contradizer. Então, sedentarismo, como já foi falado, a escolha dos alimentos, saber se é diabético, se tem o colesterol alto, daí a importância de fazer os exames periódicos, consultar o médico. E assim, ame a vida e o seu coração. Eu até diria, ame o seu coração como você ama a sua vida, pois ele é a sua vida. Aqui é até bom, vocês que estão vendo, tirarem um print. Isso aqui é um esboço da tal dieta do Mediterrâneo, que a meu ver é uma das melhores dietas para o sistema cardiovascular. Ela é toda baseada em peixes, verduras, legumes, as massas sempre integrais, carne vermelha muito pouco, e o vinho. O vinho é o seguinte: o vinho é tomado em pequenas doses, até 150 ml por dia, ele causa benefícios ele leva benefícios para o sistema cardiovascular. No entanto, eu acho que se você já tem um problema, eu não acho uma boa, porque você cria um hábito com a bebida. Uma bebida, o álcool é potencialmente o álcool ele é potencialmente causador de dependência. Você pode ficar dependente daquela bebida. Um dia você pode começar a beber cada vez mais. Tudo bem que isso é improvável até, mas eu não sei, não me parece muito correto não instigar, estimular a pessoa a tomar uma bebida alcoólica.
Se você consegue tomar 150 ml de vinho e ficar só nisso aí, tudo bem. Mas, assim, eu acho que isso aí é para uma pessoa que não tem nada. Quando você já tem algum problema, a própria medicação já te dá proteção. Aqui mais exemplos de dietas do Mediterrâneo, que cada país, ele, ali da orla do Mediterrâneo, ele tem uma cultura, né, um tipo de alimentação, de produção agrícola, de comércio também, né? Se bem que hoje em dia é tudo globalizado, mas normalmente culturalmente eles se mantêm. Aqui mais dois exemplos. O vinho está sempre presente, né? Mas é aquele caso, usar o vinho com bom senso. Sempre azeite, né? Extra virgem, peixes, grãos integrais, pães integrais, farinhas integrais. Então, aqui é aquilo que eu falei antes, a hipertensão é uma doença silenciosa, cigarro totalmente proscrito. Como eu falei, o problema do vinho, se você consegue, tudo bem, mas se você vai cair nisso aqui, meu filho, é melhor você não começar a tomar. E outra coisa, no caso aqui da pessoa que já tem a doença, a medicação já traz um certo benefício. Então, o sal, o principal vilão da hipertensão. Prática de atividades físicas. Sim, ler o rótulo dos alimentos, para você ver o que você pode fazer ou não, o que você pode comer ou não. Isso é interessante, porque às vezes você está comendo um alimento lá que você acha que é uma maravilha, quando você olha o rótulo, não é nada daquilo que você está vendo, né? É totalmente industrializado. Aqui é importante, é o seguinte, os aparelhinhos de pressão, aparelhinhos automáticos de pressão. Os aparelhinhos automáticos de pressão, a meu ver, eles chegaram um pouco antes do tempo. Porque assim, eles não são precisos. Esse daqui que pega no braço é o mais preciso dos aparelhos automáticos. Ele é um aparelho que fica fora, vem uma mangueira e você coloca o manguito aqui no braço, ele infla sozinho, tudo igualzinho ao do punho. O do punho, além dele verificar, do sensor dele ter que pegar o pulso de uma artéria muito pequena, que é a artéria radial, qualquer movimento que você faça no braço, para cima, para baixo, se você falar, se você se movimentar enquanto o aparelho estiver medindo a pressão, ele vai dar errado. Se você levantar o braço, ele vai dar errado. Se você abaixar o braço, ele vai dar errado. Se você estiver deitado, ele vai dar errado. Então, é assim, se você tiver esse aparelho, não é para jogar fora, mas tente, na hora que ele estiver fazendo a medida, não se mexa. Coloque o pulso apoiado na outra mão, na altura mais ou menos dos mamilos, aqui no centro do peito. E espera até ele acabar, espera quieto, respirando normalmente, até ele acabar de medir a pressão. Se você puder ter um desse aqui, que é de braço, é melhor. Mas do mesmo jeito, não se mexa, não fale enquanto o aparelho estiver medindo. E outra coisa, use o aparelho com bom senso. O aparelho tem que ser usado com bom senso. Se você está bem encorado, conversando, falando com todo mundo, mede a pressão, ela deu 7/4, a sua pressão não está 7/4. Porque se ela tivesse, você estaria desmaiado. Já estariam te levando, inclusive, para o hospital e nem estariam verificando sua pressão naquele aparelho. Existem aparelhos que são profissionais, são usados em hospitais, inclusive para medir a pressão do paciente internado, acamado de tempo em tempo. Esses aparelhos, eles são bem mais confiáveis. Então, mas ainda no caso do bom senso, se a pressão, num outro polo agora, se a pressão
der muito alto, tipo 19 por 11 de pressão, 190 por 110. Aí o que você faz? Você anota a pressão, guarda, e no dia que você vai no seu médico, você fala assim: olha, minha pressão diatal estava 19 por 11. Não, está errado. Se o aparelho disse que sua pressão está 19 por 11, você tem que ir no pronto-socorro, sua pressão está alta. É uma emergência. Não adianta ter um aparelho desse em casa se você não vai usar ele direito. Entendeu? Ele não é só um verificador de pressão, ele é também para te alertar se a sua pressão está alta, se você está correndo perigo, ou até se a sua pressão estiver muito baixa. Tudo bem, você não é médico. Você viu lá, 7 por 4. Poxa, minha pressão está dando muito baixa. Vou ao pronto-socorro para ver o que está acontecendo. Provavelmente o médico vai dizer o que eu estou dizendo aqui, seu aparelho mediu errado. Mas tudo bem. Você vai ficar mais tranquilo. E se ela estiver alta, você vai ser medicado e vai sair de lá fora de perigo, antes que aconteça alguma coisa. Aqui, mais uma vez, a tabela da hipertensão arterial é igual ao outro. Então, sempre se cuidar, né? É bom ter isso aqui em casa. Vocês puderem tirar um print. Então, aqui é o que eu falei do ecocardiograma. Esse aí é um coração dilatado, uma insuficiência cardíaca. E eu mesmo que fiz na minha clínica, eu faço esse tipo de exame. Essa imagem é minha. Esse coração, ele está extremamente dilatado. Você vê que ele não contrai direito, as paredes mal se mexem. Logo em seguida, daqui a 2 imagens, eu vou mostrar um coração normal. Aqui, coração bem aumentado. O átrio parece uma bola, o ventrículo imenso. Aqui você... A artéria aórtica aqui não está muito comprometida, né? Provavelmente um aumento da pressão pulmonar. Então aqui é o mesmo coração, só que visto num corte axial. Você vê que a parede mal contrai. Isso que você não está vendo direito não, porque a parede não está contraindo mesmo, está paradona. Ela contrai só, mexe só um pouquinho. Aí sim, o coração sadio, num jovem de 20 anos mais ou menos. O outro, não que o outro fosse de idade não, tinha em torno de 56, 57 anos. Aquele outro era de hipertensão que não foi bem tratado. Aqui você pode ver que a aorta, ela chega a levantar na contração do coração, as paredes elas praticamente encostam uma na outra, o átrio é fino, é um átrio que não é globoso, né? Ó, como é que vai? Salta aqui. Isso aqui é a parede superior da aorta anterior. Aqui o mesmo coração, visto de ângulo longitudinal. A parede praticamente se encontrando. Vigorosidade da válvula mitral aqui. Ventrículo direito também vigoroso. Aqui naquele corte axial, olha como é que as paredes, vou ter até uma linha aqui para você ver, ó. Vai voltar, olha lá. Como é que as paredes chegam praticamente encostam na linha. Batimento bem vigoroso. Então é isso. A hipertensão arterial. Eu queria deixar aqui um adendo com relação à medicação. A medicação hoje em dia ela não traz malefício, ela vai trazer benefício. Ela vai aumentar, ela vai prolongar a sua vida. Eu sei que tem muitos sites aí, muitos vídeos falando em medicação, em lobbies de laboratórios e tudo mais. Não vou dizer que não tenha, mas o que eu vou dizer é o seguinte: o meu vídeo aqui, ele é preocupado com a ciência. Eu procuro mostrar para vocês evidências baseadas em estudos, tá? E nos estudos, os medicamentos, tanto os medicamentos de colesterol, principalmente as estatinas,
como os antipertensivos, os IECAs, os beta-bloqueadores, no caso da insuficiência cardíaca, eles prolongam a vida. Eles dão em torno de 30% a mais de sobrevida para uma pessoa que tem esse tipo de comprometimento. Foi uma coisa simples, mas me disseram isso há pouco tempo e eu guardei. Porque assim, tudo bem, eu acho que você pode optar por um tratamento não medicamentoso e tudo mais para a sua doença. No entanto, eu só quero que você reflita sobre uma coisa. Em 1930, 1940, haviam muito poucos remédios. Quase tudo era tratado com ventosas, com chás, que chás também são substâncias químicas, né? Tanto é que tem plantas até que são venenos. Mas o meu problema não é bem esse. O meu problema é dizer que a coisa evoluiu. Eu encontrei uma paciente outro dia que ela falou que ela estava fazendo um tratamento novo, com ventosas. Eu falei assim, não, você está fazendo um tratamento antigo, porque ventosa é coisa de 1910, ou até antes, né? Na época da sangria, essas coisas todas. Então, o que eu escutei de uma pessoa, simples até, foi o seguinte, quando se viveu mais? Quando que a humanidade viveu mais? Nos anos passados, não vamos nem muito para o passado, 1910, 1920, 1930, 1940, médias de vida em 1940, 40 anos, 45, chegava aos 50, alguns iam até os 60, média de vida em 2017, 80 anos. Em populações com tratamento com um tratamento adequado, agilizado, próprio, estudado, baseado em estudos científicos. Então acho que isso tudo tem que ser colocado em voga. Então, boa alimentação, fazer o tratamento quando é necessário, não é tomar remédio assim a torcer direito, não é isso. Mas quando é necessário, tomar um remédio, tomar sua medicação. Nas décadas de 30, de 40 até 60, muitos medicamentos antipertensivos, eles tinham um componente de causar problemas. Mas não é o que existe hoje. A coisa aumentou, a coisa se aprimorou, evoluiu. E muita gente ainda está vivendo com a ideia de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então eu acho que isso aí tem que ser colocado. Isso aí é uma coisa que tem que ser colocada para que a população comece a ter um certo respeito. E entender que assim, não é remédio de pressão. Durante o que eu falei de vários remédios. Cada um age numa coisa, cada um age num ponto, cada um serve para uma coisa, cada um tem um objetivo, cada um é mais adequado para um certo biotipo, para um certo indivíduo, para outro já não é tão adequado, entendeu? Então quando o médico ele passa lá a receita, ele não está psicografando a receita e nem está chutando nada, não. Ele está considerando isso tudo, né? Porque para você formar um médico são 6 anos e mais 4 anos de especialidade, 10 anos para você estar apto a clinicar e exercer num nível mais alto, entendeu? E assim, você ainda está começando. Então você pega uma pessoa, eu por exemplo tenho quase 30 anos de formado, e ainda assim pessoas me vêm com perguntas que são perguntas dignas da década de 40. Então eu acho que isso daí, os divulgadores científicos deveriam também fazer esse tipo de divulgação, entendeu? Procurando elucidar melhor a mente das pessoas. E não ficar procurando conspiração onde não existe. E mesmo que exista, existe uma comprovação de que a sobrevida aumentou.
Alguns erros acontecem, isso é óbvio, mas também acontecem erros em outros lugares. É como eu falei, não é porque é chá que é bom, é natural, a cicuta também é um excelente chá, só que é veneno, se você tomar você morre, entendeu? Então eu acho que tudo tem o seu lugar e tudo tem a sua indicação. Você não pode tratar com passes magnéticos e ervas uma apendicite, você precisa de uma cirurgia. Então cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Cada doença sendo tratada de acordo com a sua indicação. Esse é o meu recado. Muito obrigado. Para o tratamento da hipertensão arterial, a gente tem 5 tipos de medicamento. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECAs, os bloqueadores, o antagonista da angiotensina 2, os antagonistas do canal do cálcio, bloqueadores da angiotensina 2, do receptor da angiotensina 2, que é o BRA, os beta-bloqueadores e os diuréticos. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia preconizam que se inicie com um diurético. Na prática, a gente já inicia com 2 medicações. Hoje em dia é muito difícil você tratar a hipertensão arterial com apenas um remédio. Na verdade, quando você junta 2 remédios, você usa doses mais baixas dos 2 remédios, evita efeitos colaterais e tem um melhor controle ao longo do dia, que no mapa seria a relação vale-pico, né? O pico mais alto e o mais baixo, né? Então essa relação fica menor, porque você tem uma pressão mais linear. Então o que acontece é o seguinte, o IECA ele age no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Só que no ponto em que ele age bloqueando a angiotensina e age favorecendo a bradicimina. E isso causa um melhor controle e uma melhor proteção para a árvore vascular, evitando AVC e infarto, inclusive. Eles têm no uso deles você tem uma menor incidência de AVC e infarto, que se chama eventos cardiovasculares, doença coronariana, embolias e tudo mais. Numa segunda opção, porque normalmente os IECAs, para quem não conhece, seria o captopril, enalapril, peridopril, benazepril. Eu não vou falar o nome comercial porque acho que não é ético. Os diuréticos são a clortalidona, a hidroclorotiazida e a indapamida. A clortalidona hoje ela é pouco usada porque ela favorece um pouco a diabetes. Então, geralmente, os pacientes eles têm comorbidade, né? Então, você já procura evitar, para se vier aparecer uma diabetes ou a diabetes já estiver presente, você não atrapalhar. O ideal mesmo seria usar a indapamida, mas a hidroclorotiazida ainda é bastante usado com segurança. Então, quando você não consegue usar um inibidor da angiotensina, você vai partir por um BRA, bloqueador do receptor da angiotensina 2. O BRA, losartana, valsartana, mesartana, basicamente esses são os principais. Candesartana, eles têm, até na prática, eles têm uma potência até maior do que o IECA. Só que assim, ele não oferece a mesma proteção do IECA. Então o que acontece? Primeiro você dá a opção para o IECA, depois você dá a opção para o BRA. Dependendo da gravidade do indivíduo, às vezes você já entra com um BRA. Você pode fazer isso também, não está fora da diretriz não. Mas normalmente, se você for seguir a risca, seria essa a sequência. IECA com diurético, BRA com diurético.
A terceira droga seria o antagonista do canal do cálcio. O antagonista do canal do cálcio, ele potencializa o efeito desses medicamentos que eu falei anteriormente e melhora também o fluxo da artéria renal. Uma melhor vascularização renal, você tem uma melhor proteção do rim. O BRA e o IECA também têm essa ação. Mas quando você une o antagonista do canal do cálcio, você melhora isso aí também. Hoje em dia tem vários antagonistas do canal do cálcio. O mais conhecido deles, popular, é a nifedipina. Tem a nitroendipina, tem a amilodipina e tem a exoamilodipina. São os mais conhecidos. E tem outros também, mas são remédios mais caros que não tem um custo-benefício muito legal. Numa última etapa você tem o bloqueador, o beta-bloqueador. O beta-bloqueador, ele bloqueia o receptor beta da artéria, fazendo com que haja uma maior vasodilatação. Alguns beta-bloqueadores, como é o caso do nebivolol, o mais conhecido é o atenolol, mas hoje em dia existem inibidores específicos dos receptores beta, que são do beta-1, que nem o bisoprolol, por exemplo, e os não tão específicos, como propanolol, atenolol, e você tem o nebivolol, que ele, além disso, aumenta a produção do óxido nítrico, do ácido nítrico na parede endotelial, que faz uma proteção também no caso de radicais livres, etc., e na lesão do endotélio. Então, uma associação de um IECA, de um BRA, com um desses também é possível, com um diurético. Mas a grande indicação do beta-bloqueador é na insuficiência cardíaca, porque ele bloqueando os receptores beta do músculo cardíaco, ele faz com que o organismo produza mais receptores beta. E o receptor beta no coração aumenta a força de contração. Então você indiretamente melhora o desempenho, a performance do coração, dando beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca. Outro fármaco que também é muito indicado na insuficiência cardíaca é o beta-bloqueador, mas os específicos para bloqueadores beta-1, que é o bisoprolol, nebivolol, o metoprolol também, que eles são o padrão ouro hoje, é o furosemida como diurético, beta-bloqueador, carvedilol, bisoprolol, nebivolol, metoprolol, com ênfase no bisoprolol e no carvedilol, que são os mais usados na insuficiência cardíaca. O enalapril, que é uma droga de padrão ouro, que inclusive melhora a sobrevida de pacientes com insuficiência cardíaca. E hoje em dia, você tem o sacubitril valsartano, que há pouco tempo, agora no meio do ano, ele entrou no mercado, já está há 3 anos nos Estados Unidos, 2 anos aqui no Brasil. Não é nenhuma experiência que estão fazendo em país de terceiro mundo, como algumas pessoas estão falando. E ele nos estudos, colocando-se ele no lugar do enalapril, houve um aumento da sobrevida. Um aumento tão grande que nos testes ele foi testado com o enalapril. E nos testes ele aumentou a sobrevida no grupo sacubitril valsartano num índice maior, né, dentro lá dos padrões estatísticos que foi feito estudo, que teve que ser interrompido antes, porque a curva de mortalidade de um começou a se separar da curva de mortalidade do outro. A proteção do sacubitril valsartano foi muito maior. Além de ser um grande antihipertensivo, ainda não está indicado nesses casos, mas possivelmente no futuro ele vai vir aí como um grande antihipertensivo.
Então é isso, pessoal. Alguma coisa que tenha ficado faltando, vocês deixem aí no comentário que depois a gente faz um vídeo sobre isso. É que eu procuro não usar termos muito técnicos, porque o meu objetivo não é falar para médico. O meu objetivo é explicar as coisas para pessoas como os meus pacientes, pessoas que não têm formação médica. E até mesmo para os meus pacientes que às vezes me perguntam coisas eu não tenho tempo de explicar durante uma consulta. Você vê um vídeo aqui demora, lá demoraria mais ainda. Então, se você gostou, dá aquele like bacana no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Eu estou tentando fazer pelo menos um por semana, que o tempo está curto. E estou tentando também melhorar o padrão, porque os primeiros vídeos ficaram meio, eu concordo que ficaram meio amadores. Ainda está amador, mas já está melhorando. Eu investi aqui alguma coisa em edição de vídeo aqui, e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar a informação e a divulgação científica com seriedade, tá? Então, boa noite, obrigado.